Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem for assistir depois a nossa palestra pela internet, receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai iniciar a nossa atividade desta noite, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco em mais esta noite, abençoando e iluminando esse trabalho, abençoando e iluminando cada um de nós que aqui se encontra, encarnados e desencarnados também. E a todos aqueles que estão em seus lares assistindo a palestra, que também recebam o amparo e as bênçãos do nosso Pai Celestial. Iniciando o nosso trabalho da noite de hoje, oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos recebendo nossa amiga Nilza Miquelin. Boa noite, amigos. O que a gente vai conversar? Eu trouxe essa imagem, Bem-aventurados os aflitos, porque nós vamos falar um pouquinho dos aflitos, né? Que muitos de nós aqui na Terra passamos algumas vezes por situações aflitivas, erros que cometemos, enganos, e também pode nos levar às aflições naturalmente. Mas aí vocês vão ver que eu peguei também um trechinho de uma lição do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos, e ali ele vai trazer uma mensagem que eu recortei um trechinho. Na verdade, eu usei o IA. Já usaram o IA? Nossa, eu não imaginava que fosse tão bom. A inteligência artificial. Eu joguei o texto e pedi um resumo. Então, eles fizeram um resumo para nós, destacando o que é mais importante. Eu achei muito bom. É a tecnologia nos ajudando, né? E aqui, Emmanuel, através de Chico, vem dizendo que a felicidade dos aflitos não decorre apenas do sofrimento, porque a gente vê alguma coisa assim, né? Do valor da dor, mas a felicidade dos aflitos é resultado da forma como enfrentam as dificuldades, os desafios da vida, não é? E o quanto aprendem com as aflições. E isto é fato. Cada situação mais difícil da vida da gente, quanto de aprendizagem nós temos, né? Quantas coisas nós conseguimos aprender com essas situações mais difíceis que a vida traz para a gente. Por conta disto, eu destaco essa mensagem de Jesus. Tendes fé em Deus. Então a gente precisa pensar se realmente nós temos confiança em Deus. Se nós temos certeza absoluta da presença desse Pai em nossas vidas. Não é? É importante isso, essa lição de Jesus. Então eu vi lá, como eu disse para vocês, no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, é o item 5 que está destacado, mas como eu disse para vocês, está resumido. Então diz assim, que a lei humana não alcança todas as faltas. E a gente vê quantas injustiças por aí, né? Acontece sim. Mas Deus, que é Pai e que sabe até quais são as nossas intenções, o que nos motiva, não é assim? O que nos faz caminhar, Ele sabe.
por que estamos fazendo isso ou aquilo. O Pai sabe. Então ele vê tudo e pune de acordo com a lei divina. Eu me dei, vamos dizer assim, que eu me permito trocar a palavra pune por educa. Porque a gente vai ver na lição que Deus não castiga. Ele só educa, que é o que acontece. Todas as dificuldades que nós temos, todos os embaraços da nossa vida, está num processo de aprendizagem que nós precisamos. Para quê? Para aprender a viver mesmo, né? Para viver de verdade. E então que vê tudo, ele nos educa, nos ensina a vivermos de acordo com as leis de Deus que Jesus vivenciou enquanto aqui na Terra. E como sempre, meus amigos, eu fico me perguntando à medida em que eu vou refletindo, né, sobre as lições. Neste caso, eu me perguntei se eu tenho fé em Deus. Fé real, legítima. Eu preciso saber, primeiro, qual é o meu relacionamento com Deus. Se o amor que eu tenho por Ele realmente é imenso. Se eu sei que eu vou vencer todas as minhas aflições, porque Ele está comigo. Ele está cuidando de mim. Principalmente, eu preciso ter certeza que tudo que está acontecendo está de acordo com as minhas necessidades. Com as necessidades do Espírito que eu sou e que todos nós somos. Não é? Que a gente não está aqui à toa. Eu disse esses dias para uma amiga, viu? Aqui não é recreio. Embora a gente adore o recreio, né? Mas não é. É um momento de muita luta, de muita busca, de transformações para nós. Do contrário, que sentido faz todas as aflições, né? Tem que ter um sentido. O que mais? Sei e sinto que o Pai olha por todos nós. Isso é real para mim? Que eu quero que a gente pense, né? Sabendo que Deus é Pai e é Pai bom, como nós já sabemos, né? Posso trocar, aí está a expressão, estou afirmando, né? Não estou perguntando. Trocar a expressão punir por educar, porque a realidade é essa. Ele não pune ninguém, ele não castiga. Ele simplesmente nos dá a liberdade de escolha, mas temos que responder pelo que nós estamos vivendo, né? Pelo que nós estamos fazendo. Por que é assim? Por que é desse jeito? Agora, voltando lá. Cada falta, por mais leve que seja, tem consequências inevitáveis e desagradáveis. É verdade. Quantas vezes nós fizemos alguma coisa um dia lá atrás e nós realmente vivemos um momento de aflição, de angústia, eu acho que angústia mesmo é a palavra, né? De descontentamento, enfim. Os sofrimentos são advertências para que o homem se corrija e melhore. Essa é a ideia. Então vamos pensar. Lá no passado fizemos alguma coisa que não valeu. E de repente, num momento mais tarde, muitas vezes anos mais tarde, repetimos aquele erro. E temos consciência disso, né? Meu juiz é minha consciência. E a gente se pergunta, eu, algumas vezes, nossa, de novo, Nilza, né? Outra vez? Não é assim? Então ele está advertindo-nos de que algumas questões necessário é não fazer mais, para que a gente possa de fato alcançar a paz e a serenidade. Novamente, Nilza meditando e perguntando, cuido de vigiar e orar para não cometer muitas faltas distanciando-me das leis divinas, porque é isso.
Quando a gente comete os erros, nós estamos agindo muito distante das leis de Deus. Porque a base da lei divina é a lei do amor. Se eu faço alguma coisa que não é bom para o outro, eu estou distanciando-me da lei de Deus. Porque eu não estou agindo corretamente, não é? Desta ou daquela forma. A experiência mostra a diferença entre o bem e o mal. E é necessário aproveitar essas lições para evitar mágoas futuras. É outro fato. Porque você fica, às vezes, fazendo alguma coisa que não foi boa e, de repente, aquilo vai incomodando, não vai? Vou contar um caso bem rápido. Uma amiga minha, sogra de uma moça que também é minha amiga, tiveram uma vida que foi um desastre. Nossa, como a nora maltratava a sogra. Que um dia foi visitá-la lá no Nordeste para ficar ela e o esposo por 3 meses. Uma viagem daqui lá não é barato, né? Foi tão maltratada que em 1 mês ela voltou para a casa dela. Passado anos, este ano, fomos lá, e eu também fui uma vez, e foi muito agradável. Esse ano a nora me liga, chorando, desesperada, tomando consciência dos erros que cometeu há mais de 20 anos. Agora é que ela se deu conta que tudo que ela fez estava errado. E na época, ela achava a coisa mais normal do mundo. Destratar deseducadamente. E de repente, aquela criatura em prantos por remorsos e arrependimentos. O que aconteceu com ela? Mágoas futuras, né? Ela passou a sofrer de um erro que ela cometeu, um grande erro há muito tempo, mas outros erros não decorrem, porque eu acompanho a vida deles há mais de 40 anos, né? E fui acompanhando tudo isso, enfim. Então a gente vê que isso é normal de acontecer, infelizmente. Hoje, aquela nora está de braços abertos esperando a sogra voltar lá. E eu acho que isso é uma vitória, tanto para uma quanto para a outra. Mesmo que a vida seja desperdiçada, desperdiçamos de vez em quando, ficamos no celular lá, ficamos de vez em quando, né? Ou ficamos jogando conversa fora também, de vez em quando, não ficamos, né? Normal. Fazendo bobaginha, mas não grandes erros, né? Mas é um desperdício do tempo. Mesmo que a vida seja desperdiçada, há sempre a chance de recomeçar. Que bom que temos oportunidade de recomeçar fazendo direito. Agora é para fazer bem certinho, né? E aplicando as lições aprendidas, que são muitas. Para quê? Para que não hajam mágoas futuras, para que não haja arrependimento, para que não haja remorso também. E olha lá, eu me perguntei se eu desperdiço meu tempo agindo de qualquer jeito, sem pensar. Quando eu era mocinha, fazia isso, acho que todos nós, né? Um dia lá atrás, uma bobaginha. Aí a vida vai ensinando, 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 e a gente começa a fazer trocas para que nós possamos viver em paz, principalmente viver em paz. Então, diante disso tudo que a gente viu aí, eu achei importante essa mensagem de Jesus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. E é bem isso mesmo. Eu tenho que resolver hoje. Se eu puder resolver agora, melhor ainda, né? Porque a gente precisa, sim, ter ações imediatas de vez em quando. Então, passando já pelo Evangelho, nesse capítulo 5, no trechinho que eu falei para vocês, a gente agora pode dar uma olhadinha nessa mensagem de André Luiz, que está no livro O Espírito da Verdade, que eu recomendo a leitura porque realmente é muito bom. E o título é Nem Castiga Nem Perdoa. E eu fiquei pensando sobre Deus.
Deus, na verdade, não castiga, ele educa, como já falamos, não é isso? E não perdoa porque não precisa, certo? É lei divina, é lei igual para todo mundo. É oportunidade para cada criatura. E é isso que a gente vai ver agora pela mensagem de André Luiz. Então vamos lá. Aí ele fala que o espírita encontra na própria fé no cristianismo revivido. Aí eu fui atrás. O que é cristianismo revivido? É a doutrina dos espíritos. Trocando em miúdo, é essa doutrina que nós estamos abraçando, não é? Então ele diz que o espírita encontra na própria fé, na doutrina dos espíritos, estímulos novos para viver com alegria. É verdade. E a gente, quando mergulha aos estudos da doutrina, e claro, do Evangelho também, e o Evangelho à luz do Espiritismo é uma riqueza para nós, a cada desafio, o olhar que nós podemos ter é diferente. Porque nós aprendemos com a doutrina que tudo que nós estamos vivendo é porque pedimos para viver aquela experiência. E que nós vamos vencer naturalmente, é só uma questão de tempo. E é claro que eu não vou ficar em oração de braço cruzado, absolutamente. Tem que correr atrás, né? Tem que procurar dar solução para tudo aquilo que nós estamos experimentando naquele momento. Para que eu possa realmente viver com alegria, como ele está dizendo aqui, pois com ele, a doutrina ou o cristianismo revivido, nós recebemos esses conceitos fundamentais para a nossa vida, para a existência, e nós recebemos pela doutrina sopros poderosos de renovação. Então, um exemplo. Lá no passado, brigava com a cunhada e era um inferno, né? Briga, discussão, conversa miúda. Vai perdoar? Ah, não vou. O seu nível vibratório está tão destrambelhado, se é que eu posso dizer assim, que dá acesso aos espíritos para influenciar-nos para não perdoar. De repente vem Jesus e nos recomenda a lei do amor. Então, tudo se transforma. Como é o caso dessa pessoa que eu contei para vocês, a história da sogra e da nora, que agora não tem mais aquele clima deselegante entre elas. É a harmonia. Ela aprendeu onde? Na doutrina dos espíritos. Não é? Ela frequenta lá no Nordeste uma casa que eu fui também e que é maravilhosa, muito ensinamento. E ela acabou tomando consciência de que ela precisava realmente dobrar-se ao afeto da sogra, não é? Recebeu esses sopros generosos de renovação? Sim, agora ela está feliz, está tranquila, já não carrega o peso dos erros do passado. Em contrapartida, a sogra está feliz pela postura da nora, né? Podem viver muito melhor do que está agora. Esse é meu olhar. É uma questão de decisão de cada uma delas. Aí fiquei pensando, estudo a doutrina, estudo o evangelho? Sim. Refletindo a doutrina espírita, buscando o conhecimento e, quando puder, que é o mais difícil, aplicando em minha vida, dia após dia. A pergunta que eu faço para mim, eu quero. Eu estou me esforçando? Eu estou. Posso me esforçar mais? Posso. Eu sei que eu posso, né? Então a gente vai do jeito que é possível de ir, porque vai causar alegria e bem-estar naturalmente. Depois André Luiz fala que a Terra
não é prisão de sofrimento eterno, em se tratando de aflições. Não é para ser aflitivo a vida inteira, não. O que é o planeta Terra? Ele diz que é a escola abençoada das almas. Então nós estamos aqui para aprender. É fácil? Não. E a dor é um recurso que o espírito conquista para vencer a si mesmo e aprender a viver nessa abençoada escola, não é assim? Então ele vem dizendo que é a realidade de hoje. E a doutrina nos ensinou isso, né? Ela é uma escola, mas claro que vai depender de como eu vivo. Eu enfrento tudo abnegadamente, querendo aprender a viver, ou fico no muro de lamentações, transformando a terra na minha prisão ou no hospital. Considerando o quanto de doenças existe por aí, né? Quantas pessoas adoecem. E conta a medicina que a dor começa na alma. Então ele vai falar aqui que a dor não vem de fora para nós, não é forjada por outrem. É criação do próprio espírito. Toda e qualquer dor começa na alma. Quem pensa é o espírito. Quem sente é o espírito. Depois tudo aquilo, através do perispírito, vai se instalar na matéria. Daí as doenças, né? Existe um estudo de que a mágoa, que é uma doença do espírito, provoca os cânceres. Tem que expurgar de alguma maneira, tem que sair de algum jeito. Então é doença que vai nos ensinar. Então a dor é a criação do próprio espírito. Aí eu fui lá no Evangelho, no capítulo 9, e recuperei um trechinho, que eu me lembrei muito dessa lição, que fala da dor, para o nosso entendimento maior, né? Lá, esse espírito amigo, que segundo dizem é Joana de Ângeles, que não se identificou, mas ela é que escreveu esta mensagem, vem dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, para todos nós, qualquer um de nós. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, não se aflija, aquieta teu coração. Também os Espíritos dizem, não se turbe o vosso coração, tendes fé em Deus. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Mas o sofrimento só vai nos fazer alcançar as esferas superiores do mundo espiritual se nós soubermos sofrer. Se nós aceitarmos, acolhendo, olhando para o problema que está ali, né, o desafio, mas ir atrás de uma solução. Temos que correr atrás de uma solução. Do contrário, não faz sentido. E aí eu pensei nisso. Compreendo o valor da dor e resignadamente aceito os desafios, enfrentando com coragem. Uma vez eu estava muito doente, logo que eu vim para Sorocaba, e fui assistir uma palestra na Irmã Francisca, numa tarde, uma quinta-feira. A única palavra que eu ouvi foi coragem. O resto eu não ouvi mais nada do que a senhorinha falou, porque eu estava realmente envolvida com a minha dor. E quando eu ouvi ela falar qualquer coisa lá, que eu não me lembro, claro, tem mais de 30 anos, ela falou coragem, ela falou alto, sabe? Aí eu acordei e falei, nossa, é isso que eu estou precisando, uma palavra. E foi realmente uma grande e preciosa lição. A virtude, diz André Luiz, não é contentamento do futuro, não é. Eu preciso fazer o melhor que eu puder agora
para que eu possa estar feliz. Por isso é que ele diz, é júbilo que já existe. Se a gente faz o melhor que pode, naturalmente a vibração vai ser suave em nós. Aquela alegria gostosa que a gente tem, não é? Quando faz alguma coisa de muito grande valor, sempre. Diz também ali que a morte não é santificação automática. Ninguém vira anjo quando morre, ninguém. Do jeito que nós somos hoje, nós estaremos assim do lado de lá da vida. Não tem diferença. A diferença vai acontecendo à medida em que o espírito começa a estudar no mundo espiritual, desejar transformações. Quem assistiu o filme do Nosso Lar? Lembram do André Luiz? Que chegou no mundo espiritual derrotado, né? Ouvia dos espíritos que ele era um suicida. E ele então, por um momento lá, sentiu um desejo enorme de falar com Deus. Nisso ele percebe a mãe ali nas regiões do umbral, é acolhido, começa a trabalhar ali e a estudar, vencendo a si mesmo. Até a vaidade dele, porque ele era médico, né? E chega lá, tem que varrer chão. E ele fez com amor. Mas um outro episódio que chamou muito minha atenção, para falar da transformação do espírito, porque ele se transformou completamente, foi quando ele veio à Terra, visitou o lar dele e encontrou a esposa casada. Lembram disso? Ficou revoltado, né? Nossa, voltou para a escuridão, voltou para os umbrais. Mas aí ele voltou para o nosso lar de novo, renovou o ensinamento, e quando ele voltou de novo para visitar a família, encontra o marido da esposa doente. Lembram? O que ele fez? Projetou, né, energias saudáveis para que ele tivesse a saúde e ficasse ao lado dela. Como é que ele volta para o nosso lar? Renovado. Aí é outro espírito, né? Com muita aprendizagem e ação. Então a mudança é mudança de trabalho e de clima. Acho muito justa a lembrança desse trechinho do filme por conta disso. Ele mudou sim o trabalho dele, voltando para a história, e as suas emoções. Ficou mais tranquilo, mais sereno, mais confiante na vida e um servidor de Jesus. Olha lá, sei que a vida continua e que seremos do lado de lá como somos aqui. Seremos aqui e lá ao mesmo jeito? Seremos. A doutrina tem nos ensinado isso, né? Então tem que tomar cuidado. Ai, meu Deus, tem muita mudança ainda para poder desencarnar sossegada. Muito bem, o futuro não é surpresa atordoante. Se nós já abraçamos a doutrina dos espíritos, que é o cristianismo revivido, como está dizendo ali, aprendendo sobre a realidade da vida, nós já sabemos que o futuro, que muitas vezes é o desencarne, ele não é para nos atormentar, não é? Lá é o quê? Resultado dos atos de agora. Eu vou continuar a mesma Nilza de agora, né? Ainda tem uns anos para melhorar e hei de melhorar. Mas é consequência. E quando eu vi isso aqui, meus amigos, eu fiquei pensando, a gente não pode ter medo da morte, né? Já que eu vou ficar do lado de lá que nem eu estou aqui. Eu já me conheço, não é assim? Então, bora devagar. Aí vai. De novo pensando, nossa gente, enquanto eu estudo, não pode pensar. E eu acho que fica meu amigo espiritual do lado, sabe? Jogando umas ideias também, né? Para pensar mais e dividir com os amigos. Muito bem, sei que devo seguir as leis de Deus para viver serenamente no mundo dos espíritos e em outras vidas. Tenho certeza. Mas é construção de agora, né? Não tem surpresa do lado de lá. Especialmente se eu me preparar.
Se eu buscar na literatura, buscando no conhecimento, para entender sobre a verdade da vida e não me atormentar. Diz então que o bem não é o conforto do próximo apenas, não é só isso. Porque quando nós praticamos o bem, seja do jeito que for, é ajuda a nós mesmos. Quando é feito algum trabalho que beneficia alguém, a primeira criatura beneficiada é aquele que pratica o bem. É o mais favorecido, na verdade. Sei que agindo em benefício do meu irmão em humanidade, sou auxiliada por Deus sempre, não é? Porque a lei divina pede ação, e ação motivada pelo amor. Mas aqui tem um porém, especialmente se nós fizermos o bem sem intenção nenhuma. Como diz André Luiz, faz e passa. Não fique esperando reconhecimento, não fique esperando gratidão, absolutamente. Faça tão somente o melhor que puder ser feito. Deus é lei divina para todos nós, é igual. Por isso é que ele diz que é equidade soberana. Não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa diante das leis divinas. Por que é assim? Porque a nossa conduta é um processo. É o que nós estamos fazendo o tempo todo, não é assim? E a nossa consciência é o tribunal, é o nosso julgador. É a cobrança que nós fazemos intimamente. Não nos esqueçamos, portanto, de que se a doutrina espírita aumenta, faz crescer o entendimento de todos nós diante da vida, mostrando para nós qual é a realidade da vida, amplia a responsabilidade de cada um de nós, que é muito grande. Já que eu sei, tenho que fazer direito, né? Diz mais, as raízes das grandes provas irrompem do passado. É o passado que volta. É uma cobrança íntima que cada um tem por si mesmo, não é? Então, ele vem dizer que é o subsolo da nossa existência. É o passado que volta cobrando. Ainda esses dias, uma pessoa muito amada mandou mensagem de áudio para mim, dizendo que uma das filhas dela sofre muito. Eu sei que eu acompanho a vida dessa família há mais de 60, 70 anos, talvez. E a menina tem 40 e poucos anos. Nunca teve sossego. Foi queimada com 1 ano de idade, teve 3 paradas cardíacas por conta desse problema, passou por 8 cirurgias, teve um filho de um homem sem caráter, e o menino com 16 anos foi assassinado o ano passado. É só sofrimento. Aí a mãe da menina disse para mim, eu estou procurando alguém que possa me dizer por que ela está vivendo com tanta dor. E eu recomendei para ela, não procure. Se há tanto sofrimento, se há tanta amargura, é o passado que volta, que está cobrando dela, porque é assim que a vida funciona. Então você vai buscar saber o que ela errou, porque só pode ser, vocês concordam comigo? Consequência de erros, né? A única coisa que eu faria, eu disse a ela, era agasalhar essa filha no meu colo, conversar com ela, animar para a vida, não é assim? Facilitar o que possível para que ela possa viver em paz, mostrar para ela as suas qualidades, que ela tem muita qualidade, muita. É uma belezinha de pessoa, mas sofre demais. Sabe, é impressionante como a vida dela nada dá certo. É assim, uma coisa de louco. Eu falei, não vai atrás, não vai ajudar. E você, por sua vez, vai sofrer um pouco mais. E a gente acha que não precisa disso, né?
Eu acho que não precisa. Se eu fosse atrás para resolver, ok, vamos resolver. Mas eu não acredito que se consiga uma solução. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo das existências anteriores. E na estrada da evolução, que é o que nós estamos vivendo, estamos nesta estrada, quem sai de uma vida entra em outra. É verdade. Quem morre é o corpo. Nós, espíritos, permanecemos vivos e muito vivos do lado de lá, não é? Porque o berço e túmulo são simultaneamente entradas e saídas em planos de vida eterna. E eu fiquei pensando que nós somos cidadãos do mundo, né? Em quantos países nós já nascemos e renascemos? Quanto tempo nós somos pessoas, né? Ninguém sabe, eu não tenho ideia. Mas quantas vidas já vivemos, quantas experiências, quantas lutas já passamos, quantas inferioridades nossas nós já vencemos para chegar nesse estágio que nós estamos aqui, não é? Então, seja lá como for, não os inquieteis pelo dia de amanhã e tendes fé em Deus. Isso sim é o que vai nos ajudar a viver. Então agora, meus amigos, quero convidá-los para nós aquietarmos o nosso coração, buscando Jesus no nosso íntimo, falando com Ele da nossa gratidão, profunda e imensa gratidão por todas as bênçãos que tem acobertado as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que nos abençoe hoje, que nos ajude a pensar melhor, a viver de acordo com as leis divinas, a abraçar a lei do amor e viver, Senhor, sempre de acordo com os teus ensinamentos. Pedimos que esteja no nosso lar, envolvendo a todos aqueles a quem amamos. Por fim, pedimos por esta casa, uma casa acolhedora, amorosa, que trata dos bichinhos, todos filhos de Deus. Que possa, Senhor, manter as portas abertas, para que possam continuar servindo Jesus na tua seara. Por nós, a nossa profunda gratidão. E como sempre nós pedimos, Senhor da vida, fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.